Olá pessoal, feliz ano novo para todos vocês. Hoje é 4 de janeiro de 2021, primeiro vídeo do meu canal do YouTube que está sendo gravado hoje, no dia 4 de janeiro. Bom, voltamos, né? Voltamos com a corda toda, com um ânimo bem em autoestima e também com muitas ideias, com muitas novidades para vocês dentro do meu canal do YouTube. Então não percam aí, se inscrevam e não se esqueçam de acionar o sininho, porque daí vocês ficam sabendo das novidades, que nós vamos ter muitas novidades no decorrer desse ano de 2021. Então, um ótimo ano novo para vocês, um ótimo 2021. Estamos começando juntos aqui com uma novidade que veio no finalzinho do ano passado, 2021, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal em 18 de dezembro. Na verdade, se encerrou em 18 de dezembro esse julgamento importante na área do direito de família. Tá? Eu vou até colocar aqui a notícia para vocês e vou explicando passo a passo o que acontece. Depois eu mostro, na verdade, o que eu penso dessa situação e o que eu já pensava também antes. Né? O julgamento foi bem acirrado. Foi 6-5, 6 não reconhecendo e 5 reconhecendo. Portanto, por um voto de diferença, né? Então, o assunto é bem polêmico, muito polêmico. Né? É claro que existem alas que são um pouco mais tradicionais, né? E um pouco mais fechadas. Outras entendem que poderiam se alastrar mais um pouco o conceito de família, né? E são uma ala mais liberal. E a gente tem visto isso não só em toda a sociedade, mas também, você viu, no Supremo Tribunal Federal. Tá? E isto vai valer como uma jurisprudência. Na verdade, ele vai ser como se fosse uma tendência, né, para o julgamento dos tribunais dos estados, bem como aí aos juízos de primeira instância. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, ó, olha só, noticiário aqui do Supremo, tirei hoje, 4/1/2021, né, olha ali, e a notícia saiu em 22 de dezembro de 2020, mas nós estávamos lá já praticamente comemorando, né, o Natal e depois aí o Ano Novo. Ficamos um pouquinho aí descansando, né, que é justo para todos nós, mas voltamos com força total, força total. Vamos lá então. Então, rapidamente, STF rejeita reconhecimento de duas uniões estáveis simultâneas. Eu falo daqui a pouquinho a minha opinião e que já eu expliquei várias vezes. Quem foi meu aluno já sabe, né, o meu posicionamento em diversas aulas, diversos cursos. Inclusive, eu tenho um curso de reconhecimento de solução de união estável, inclusive com modelo de peças, que pode ser vendida, que na verdade pode ser vendida somente esta aula, que vai estar na descrição desse link, no link aqui abaixo, tá? Deste vídeo, no link abaixo desse vídeo. E também eu tenho um curso mais completo, que é de oficina de direito de família, que aí tem mais peças, não só também a explicação de união estável, concubinato, união homoafetiva, mas também outras áreas do direito de família, como por exemplo alimentos, como por exemplo filiação socioafetiva, que também vou deixar aqui na descrição abaixo deste vídeo, tá? Para quem quiser aí adquirir este material completo com a aula completa, certo? Bom, então vamos lá. Por maioria dos votos, o Supremo Tribunal Federal, STF, considerou ilegítima a existência paralela de duas uniões estáveis ou de um casamento em uma união estável, inclusive para efeitos previdenciários, que na verdade esse caso era para efeito previdenciário, tá? Mas repercute em outras situações, como por exemplo, alimentos, sucessão, né? Toda essa parte, direito a patrimônio, né? Direito à meação dos bens, direito ao regime de bens, tudo isso não reconheceu o direito de família nessa situação. Veja lá. O plenário negou o provimento ao recurso extraordinário
10.45.273, com repercussão geral. Então, na verdade, foi repercussão geral. Falei uma jurisprudência no início, mas é com repercussão geral. Então, com totalmente a tendência para ser seguida pelos tribunais dos estados, bem como pelos juízes de primeira instância, tá? Que envolve a divisão da pensão por morte de um homem. Ou seja, pensão por morte de um homem é a questão previdenciária, tá? Muita gente me pergunta assim, professor, o senhor sabe me falar quem tem direito à pensão por morte? Veja, eu sou um especialista em direito de família, né? Esse é um especialista de direito previdenciário, mas que veio à tona para o direito de família, para vocês verificarem que realmente a gente tem aí uma interdisciplinariedade, né, entre as disciplinas tanto de direito civil como previdenciário, mais especificamente direito de família, né, dentro do direito civil, como a matéria de previdenciário. Se juntaram praticamente aí. Então, a consequência foi o direito previdenciário, mas o objetivo aqui da ação foi o reconhecimento de uma família, se há ou não uma família, tá? Se existe ou não a possibilidade de formação familiar neste caso concreto. E não deu. E aí a consequência foi também não ter direito à questão previdenciária, certo? Bom, então vamos lá. O plenário negou o provimento ao recurso extraordinário, RE 10.45.273, com repercussão geral reconhecida, que envolve a divisão da pensão por morte de um homem que tinha união estável reconhecida judicialmente com uma mulher com a qual tinha um filho e, ao mesmo tempo, manteve uma relação homoafetiva durante 12 anos. Então, na verdade, ele era casado, olha só, tá? Desculpa, ele estava em união estável, vivia em união estável reconhecida judicialmente com a mulher, com a qual tinha um filho, e ao mesmo tempo manteve uma relação afetiva durante 12 anos, ou seja, uma união paralela, né? Simultânea, tá? Prevaleceu no julgamento em sessão virtual encerrada no dia 18/12, a corrente liderada pelo relator ministro Alexandre de Moraes, relator, para quem o reconhecimento do rateio da pensão acabaria caracterizando a existência de bigamia, situação proibida pela lei brasileira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentando item por item, tá? Pra gente não se perder. E chegando no final, acabamos a nossa aula aqui rápida, que eu quero esclarecer sobre essas questões de união estável, principalmente como foi julgado pelo STF, as uniões estáveis simultâneas que não foram reconhecidas, tá? Bom, primeiramente nós temos que observar que muito provavelmente esta mulher, tá, não sabia da existência da sua relação paralela com outro homem. Não sabia, né? Porque se soubesse, não... Veja bem, tá? Se soubesse, não sei se porque foi apertado o julgamento de 6-5. Se soubesse, veja bem, todo mundo está de má fé, né? É aquela chamada poliafetividade que poderia até acontecer, né? Mas também foi julgado aí já pelo CNJ falando que não é possível mais a poliafetividade reconhecida de forma escritural, mas judicial também não falaram que não podiam, tá? Não podiam. Aí poderia ser feito de forma diferente, tá? Então a questão aqui acabaria existindo então uma bigamia, ele está dizendo, né? O AR 10.45.273 foi interposto pelo companheiro do falecido contra a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que, embora reconhecendo a existência da união afetiva, negou o direito a metade da pensão por morte por considerar a impossibilidade jurídica de dupla união estável, com base no princípio da monogamia, que não admite a existência simultânea de mais de uma entidade familiar, independentemente da orientação sexual das partes. Veja bem, então o tribunal reconheceu a existência da união afetiva, mas negou o direito à pensão por morte. Então o recurso extraordinário se baseou nesta parte aí, né? Porque reconheceu a união estável, mas não deu o direito à pensão por morte. Vamos ver ali. Então, vamos lá. Impedimento. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o fato de haver uma declaração judicial definitiva de união estável impede o reconhecimento pelo Estado de outra união concomitante e paralela,
ele observou que o STF, ao reconhecer a validade jurídico-constitucional do casamento civil ou da união estável por pessoas do mesmo sexo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ADI 4277 e da arguição de descumprimento do preceito fundamental, a DPF 132, aquela que reconheceu a união homoafetiva, tá? Pela Justiça, pelo STF, não foi feita pelo Legislativo, ou seja, não tem legislação ainda para isso, tá? Para esta situação, infelizmente, né? E o STF, o Judiciário, fez as vezes do Legislativo, que não se decide, né? Para a questão da união afetiva, tá? Não chancelou a possibilidade da bigamia, mas sim conferiu a plena igualdade às relações independentemente da orientação sexual. Lógico, né? Já está definido pelo ADI 4277/2011, que já lá atrás reconheceram a união afetiva, que tem os mesmos direitos e deveres da união estável. Tá? Então o ministro ressaltou que o Código Civil, artigo 1723, impede a concretização de união estável com pessoa já casada, sob pena de se configurar a bigamia, casamentos simultâneos, tipificada como crime no artigo 235 do Código Penal. Assinalou ainda que o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal se esteia no princípio da exclusividade ou de monogamia como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva. Acompanham o relator os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e Luiz Fux. Vamos lá, vamos ver todo, daí eu já falo a minha... vou dar um parecer praticamente aí sobre a questão da união estável. Eu quero falar da união estável putativa também. Boa fé. Para o ministro Edson Fachin, que abriu a corrente divergente, o caso não se refere ao direito civil de família, mas ao direito previdenciário, como observei no início, né, desta minha fala. Tá? Para ele, o regime geral de previdência social, Lei 8.213/1991, artigo 16, inciso 1, reconhece o cônjuge, o companheiro e a companheira como beneficiários, pois se enquadram como dependentes do segurado, o que permitiria a divisão da pensão, desde que presente os requisitos da boa-fé objetiva. Segundo Fachin, uma vez não comprovado que os companheiros concomitantes do segurado estavam de má-fé, ou seja, ignorava a concomitância das relações, como eu disse para vocês lá no início, se ignorava, não sabia, poderia ter sido diferente, porque foi bem, né, próximo aí à votação aí, né, o resultado 6-5, tá? Ignora a concomitância das relações, deve ser reconhecida a eles a proteção jurídica para os efeitos previdenciários decorrentes. Seguiram esse entendimento os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Tese, olha a tese, vamos lá. A tese da repercussão geral fixada foi a seguinte: a pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento do novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Veja, o artigo 1723, parágrafo único do Código Civil, né, ele menciona que os impedidos, tais como separados de fato e judicialmente, constituem união estável. Então ele ressalvou essa parte. Então até eu falo no meu conceito em aula, né? União estável, o que significa união estável? É uma relação duradoura entre homem e mulher, né? A questão da união afetiva é pela DI 4277/2011, porque não tem legislação, está no artigo 1723, caput, é uma relação duradoura entre homem e mulher, desimpedidos de casar. Quem são os desimpedidos? Os solteiros, os viúvos e os divorciados. E inclui-se mais dois, os separados de fato e judicialmente, que estão impedidos, mas constituem união estável pelo artigo 1723, parágrafo 1º, que ele ressalva essas duas situações, tá? Se dão entre os impedidos, se dão entre os desimpedidos de casarem. No entanto, o parágrafo 1º de 1723 do Código Civil menciona que ressalva o separado de fato e judicialmente. O separado judicialmente, ou extrajudicialmente também, né? Porque hoje nós temos a separação, o divórcio extrajudicial. Então, se foi feito a separação formal, seja ela judicial ou extrajudicial, não impede o reconhecimento de união estável. Portanto, se ele é separado judicialmente e
tem um relacionamento com outra mulher, ali pode ser constituída uma união estável, desde que assegurados os requisitos 1723, né? Ele é separado de fato da sua esposa, ou seja, ele está casado com sua esposa, mas é separado de fato, e tem um relacionamento duradouro com outra mulher, com os requisitos do 1723, pode ser concedida união estável? Sim, pode ser reconhecida a união estável aqui, porque ele está separado de fato, só que tem que provar a separação de fato. Então, provavelmente aqui não comprovou a separação de fato, ele estava em união estável com sua companheira, e não estava separado de fato dela, tá? Separado de fato é aquela que a pessoa está casada ou união estável e sai da sua casa e não vive mais com ela, né? Só vem para visitar os filhos, só vem para, às vezes, fazer alguns favores ou até pagar pensão, alguma coisa assim, né? Alguns cuidados com a ex-companheira, com a ex-mulher, com o ex-marido, com o ex-marido, com o ex-companheiro, certo? Bom, então significa que realmente havia uma união paralela, uma união simultânea, tá? E não reconheceu. Falou que não pode ter duas. Acabou. Isso significa o quê? Que isto é um concubinato. Concubinato, que está no artigo 1727. Então, na verdade, isto é um concubinato. Seria esse segundo relacionamento de união afetiva, seria um amante. Ele estava em união estável com sua companheira e tinha um amante. Amante é sinônimo de concubinato. Lá no artigo 1727, é uma relação não eventual entre homem e mulher impedidos de casarem, salvo separados de fato e judicialmente. Olha, se você quer ter mais uma aula um pouco maior sobre isso, tem aí no meu canal do YouTube de forma gratuita. E também, quem quiser, vou deixar na descrição aqui do link abaixo deste vídeo, um curso de união estável, união afetiva e também a questão do concubinato. E aí tem o material, tem as peças, tem tudo aí, tá? Direitinho para o advogado, para o colega que queira ter esse curso. E também vou deixar outro link que é um curso maior, é o de Oficina de Direito de Família, tá? Que tem mais peças e eu também comento, falo sobre esta aula de união estável e união afetiva, bem como o concubinato. É diferente. Então, o concubinato é amante. Artigo 1727 do Código Civil. Relação não eventual entre homem e mulher, impedidos de casarem, salvo separados de fato e judicialmente. Então, aqui praticamente virou um concubinato. Foi um concubinato, a segunda situação. Bom, o que eu queria dizer de forma mais importante. Veja bem. Poderia, veja bem, o concubinato, que é o amante, ele sabe que ele tem uma esposa ou companheira. Esse amante sabe, por isso que ele é amante, tá? Por isso que ele é amante. Então não tem direitos assegurados realmente, só o esforço comum. Mas não tem regime de bens, não tem direito a ser considerado família, também não tem direito a sucessão e nem alimentos. Agora, se fosse considerada uma união estável putativa, veja bem, o que é essa união estável putativa? Não significa o que você está pensando, tá? Não é isso não, tá? União estável putativa, putativo significa imaginário. Você pensa que está acontecendo uma coisa, mas não está. Então, na verdade, por exemplo, essa segunda união, que é a união afetiva dele, vamos supor que esse segundo relacionamento, ele não sabia da companheira dele, da primeira companheira, não sabia. Ele enganou os dois. Esse que faleceu, né, não sabia esse que faleceu enganou os dois, desculpa. Esse que faleceu enganou os dois. Tanto a companheira que ele vive, como o amante, que é para ele o amante, que é o concubino, que seria a relação homoafetiva. Então enganou também esse relacionamento homoafetivo. Falando que, por exemplo, não é o caso aqui, tô dando, falando que não tenho ninguém, não sei o que lá, estou livre, e aí enganou também outro. Isso é uma união estável, uma união afetiva putativa. Então, se este segundo relacionamento tivesse pedido uma união estável putativa, mas comprovasse que ele estava de boa fé, putativa é de boa fé, que ele não sabia que ele tinha uma companheira, teria sim o direito ao reconhecimento da união estável, união afetiva aí, e seria considerado família, ele teria que repartir, sim, teria que dividir a pensão
por morte. Então tome cuidado, né? Por isso que eu falo, chegue até o final do vídeo, senão a pessoa não vai conseguir, se não assistiu tudo, né? Não vai conseguir ver a conclusão, o final, esse final que é importante, tá? Concluindo, união estável putativa, união afetiva putativa. É uma questão imaginária, está de boa fé. O que morreu não, ele sabia das duas situações, mas os dois que ficaram vivos não sabiam. Ele enganou os dois. E se for considerado uma união estável putativa ou união afetiva putativa, entendo eu que os dois estão de boa fé. Portanto, deveria sim ser dividida esta pensão por morte, mas veja que não foi o caso. Aqui me dá a entender, né, que o segundo relacionamento sabia do primeiro relacionamento. Então aí realmente é um concubinato, é amante, e aí não teria a ressalva do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil. Tá? Se está separado de fato ou separado judicialmente, porque não comprovou a separação de fato também, tá? E nem a união estável putativa, que é diferente, hein, pessoal, tá? Muito diferente, porque tem pessoas que conseguem enganar, ter 2, 3 famílias, essas 3 famílias não sabem entre elas. Não sabem, não sei como hoje, porque o mundo é moderno, todo mundo tem internet e as pessoas fuçam, né? Mas tem gente que é ator. Desculpa. Ele é uma pessoa, fala que é ator no bom sentido, né? O ator no bom sentido. Ele consegue fazer o papel de marido das 3 famílias, sem elas saberem, tá? Então, num bom sentido, um bom ator, num bom sentido, que ele conseguiu, né, fazer com que as 3 pessoas acreditassem. Tá? Então, neste caso, sim, seria união estável putativa e poderia ser reconhecidos os direitos delas. Entendo desta forma, certo? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. É o nosso primeiro vídeo do ano. Espero que vocês gostem desta dica e aguardo vocês no próximo, hein? Valeu, pessoal. Obrigado e até mais, hein? Valeu.